me escutando? Ah, está respondendo. Ótimo, muito bem. Bom, primeiro devo me apresentar. Meu nome é Luiz Otávio, sou de Minas Gerais. Não sei de onde vocês são, se vocês são de São Paulo mesmo, se são de outros estados. Eu sou de Minas, particularmente da cidade de Ipatinga. Sou formado em engenharia civil, tenho complementação pedagógica em matemática e física. No momento, comecei o meu mestrado em engenharia civil e também tenho complementação, uma parcela de uma complementação pedagógica em geografia. Portanto, minha missão aqui é dar geografia para vocês. Interior, galera do interior de São Paulo. Nunca vi o nome da sua cidade, Lucas. Nunca vi. Vocês já ouviram falar de Patinga? Em Minas Gerais? Acho que não, hein? É uma cidade desconhecida, ela fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Pois é. Então, a minha missão aqui é dar aula de geografia. Não sei se vocês sabem, geografia ela é dividida em duas. A gente consegue dividir facilmente a geografia facilmente em duas partes, que é a geografia física e a geografia política, ok? Onde a geografia física a gente vê a parte física da coisa, né? A gente fala de mapas, de terremotos, furacões, tsunamis, relevo, hidrografia, climatologia, a gente vê toda essa parte física da coisa. E a geografia política, obviamente, a gente vai discutir questões políticas, né? Questões sociais, questões humanas, mais voltado para a antropologia. Certo? Então, deixa eu compartilhar meu slide aqui com vocês. Tá todo mundo vendo? Conseguindo ver a compartilhação do slide? Eu vou entrar pelo meu celular para conseguir ver o chat, porque senão eu fico muito perdido. Um minuto. Ótimo. Agora eu consigo ver o chat pelo celular e pelo computador eu apresento para vocês. Todo mundo conseguindo enxergar, correto? Né? Todo mundo, a gente vai começar hoje com astronomia e cartografia. Não sei o nível de geografia de vocês, alguém já teve essa, provavelmente, né? É algo que todo mundo já viu um pouco, não é algo de outro mundo. Né? Então, eu acredito que você já deve ter visto alguma coisa a respeito, porém é uma matéria extremamente importante, que é bastante no Enem, que é bastante nos vestibulares e vale a revisada. Tudo bem? Também temos aqui o que é cartografia, né? O que consiste o estudo da cartografia? É uma das disciplinas mais clássicas da geografia, né? Praticamente toda a geografia tem conceitos, né, e elementos da cartografia. Não só a geografia, mas como diversas outras matérias. Porque, veja bem, cartografia é a ciência da produção de mapas, né? Então, a gente é facilmente visível que mapas se encontram em diversas matérias, né? Não só na geografia, na história, na física, na biologia. Então, né, a gente tem esses conceitos de mapas em todos os lugares. Okay? Os mapas inicialmente há muitas décadas e anos atrás, eram feitos tradicionalmente por papel, né? Porém, hoje a gente já tem diversas tecnologias que facilitam bastante a confecção de mapas e também a apresentar mapas, né? A divulgação de mapas hoje. Né? Olha só, o sistema de informações geográficas, softs em CAD, que são softs próprios para fazer mapas, né? Para ilustração de mapas. Quem for mais a fundo nessa área de geografia ou de geotecnologia vai conseguir trabalhar com esse tipo de coisa. É uma parte bastante interessante. Aqui no Brasil, é coordenada e centralizada no IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Okay? A cartografia tem esse principal símbolo aqui, olha só, o principal e mais clássico de todos, que todo mundo deve saber. Vocês estão. Tá todo mundo mudo? O Lucas tá mudo. Tá todo mundo me ouvindo? Não estiver ouvindo, dá o toque. Porque senão eu vou ficar igual o bobo falando aqui. O Matheus está ouvindo.
Então, acho que tá ok, né? Dá um sinal para mim. Ótimo. Então, beleza. Então, temos aqui a Rosa dos Ventos, tá? A nossa famosa Rosa dos Ventos, que é de extrema importância o conhecimento de todos, beleza? E a gente tem aqui 4 itens, né? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Assim, os subcolaterais, que são esses últimos, que são 8, eles já são mais difíceis de identificação mesmo e normalmente vestibulares não chegam a tanto nele, tá? Não quer dizer que vocês não precisam de saber, é interessante, né? Conhecimento nunca é demais, contudo, os pontos cardeais e os colaterais precisam saber, né? É algo necessário. Então, a gente tem os pontos, inicialmente os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste, né? Olha só, norte, sul, leste e oeste, que são os principais, tenho certeza que vocês tiveram contato com isso, todo ser humano na Terra já deve ter tido contato um pouco com esses conceitos. Além deles, temos também 4 pontos colaterais, que são a interseção, né? Uma palavra boa para dizer, interseção entre esses pontos cardeais, né? Quando a gente faz a interseção, né, a união, a junção com o norte e com o este ou leste, né, que é representado pela letra E, a gente tem o NE, que é o nordeste. Quando a gente faz a interseção com o norte e com o oeste, a gente tem o NO, né, o noroeste, beleza? Quando a gente tem a interseção do sul com o leste ou oeste, a gente tem o sudeste. E, por fim, quando a gente tem a interseção com o sul com o oeste, a gente tem o sudoeste, ok? São pontos interessantes de localização geográfica que tem tudo a ver com essa parte da cartografia, né? São os principais conceitos de geografia que a gente tem. Até então aqui, alguma dúvida? Posso continuar? Estou de olho no chat, tá, galera? Qualquer coisa é só falar. Ótimo. Eu tinha um... Acho que eu não voltei. Enfim, continuando. Então, qual que vai ser a importância da geografia, né, da cartografia, da geografia e da cartografia? Com certeza vai ser em relação à posição geográfica, localização geográfica e orientação em todos os pontos da Terra, né? Então, sem a cartografia seria muito difícil a gente se localizar geograficamente, e se a gente não conseguir se localizar geograficamente, é uma perdição. O ser humano não teria evoluído da forma que evoluiu até aqui sem conceitos de cartografia, né? A gente pensar aí a respeito das grandes navegações que aconteceram por volta dos anos 1400, por 1500, e a gente não teria conseguido chegar, né? Os portugueses, não sei se isso foi uma coisa boa, né? A gente pode discutir a respeito da relevância e se for bom ou não os portugueses chegarem aqui no Brasil, mas sem conceitos cartográficos que eram escassos naquela época, ainda assim, sem esses conceitos, eles não teriam chegado aqui. Bom, pois bem, projeções cartográficas, né? O que se refere a projeções cartográficas? A gente sabe que a nossa Terra, apesar de muitos estarem tentando mudar isso, é redonda, não é? A nossa Terra é redonda, apesar de alguns não estão concordando, que espero que vocês concordem comigo, é um verdadeiro absurdo. A gente pode discutir um pouco sobre isso depois. A nossa Terra é redonda. E a gente tem a facilidade, né? A gente não consegue representar modelos 3D facilmente, né? A gente precisa de muitas coisas especializadas para isso. Normalmente a gente consegue representar por questões de praticidade, didática, em planos 2D, certo? Então, para representar a Terra, a superfície da Terra em plano 2D, né, que é a nossa superfície, um caderno ou qualquer coisa, a gente precisa de ter esse conceito de projeções cartográficas bem compreendido. Imaginem só que se a superfície da Terra fosse casca de uma laranja, por exemplo. A gente tem a casca de uma laranja, então se a gente quisesse planificar essa casca de uma laranja, né, recortar ela, cascar ela e planificar a casca da laranja, com certeza a gente não ia conseguir projetar ela no plano 2D de uma maneira perfeita. Ela ia ter distorções. E é basicamente esse conceito que é o conceito de projeções cartográficas da Terra. Quando a gente planifica, né, o nosso hemisfério, quando a gente planifica a nossa superfície da Terra para representar mapas, automaticamente a gente vai ter distorções nesses mapas, né? É impossível a gente representar fielmente da maneira que
a superfície é verdadeiramente. Ok? Né? O exercício que vocês têm que fazer é pensar na casca da laranja sendo planificada. Pois bem, dessa forma surgiram várias formas de planificar esta Terra. Basicamente, existem 3 tipos de projeções cartográficas, que são essas aí, olha só, as conformes, as equivalentes e as afiláticas, ok? Que consiste cada uma delas? Letra A. Conformes, a gente vai ver isso em desenhos depois, né, separadamente. Mas as conformes são, os ângulos são mantidos idênticos na esfera e no plano, e as áreas são deformadas. Nós vamos ver, né, exemplos disso para ficar mais claro. As equivalentes são, as áreas se apresentam-se idênticas e os ângulos são deformados. E as afiláticas, as áreas e os ângulos apresentam-se deformados. Ok? Então vamos ver os exemplos dela. Olha só, quais são as projeções mais utilizadas, né? São as projeções muito utilizadas. Primeiro, a projeção cônica. Olha só como é que é a projeção cônica. Veja bem, ou as características delas. Os meridianos convergem para o polo, neste caso, o polo norte, tá? E os paralelos são arcos concêntricos, ou seja, eles têm um centro em comum, né? Concêntrico, vocês lembram lá da matemática, situados a igual distância um do outro. São utilizados para mapas de países de latitude médias. Né? Então, aí temos o exemplo de uma projeção cônica. É uma projeção que deforma bastante a Terra. Ok? Temos a projeção de Mollweide. Tá? Os paralelos são linhas retas. Veja bem, né? Os paralelos são linhas que são horizontais. Até a gente vai entrar nesses conceitos, mas já adiantando, né? Os paralelos são linhas horizontais na Terra e os meridianos são linhas verticais. A gente vai ver isso daqui mais nesse slide ainda. Porém, já falando, né, nesse tipo de projeção, os paralelos são linhas retas e os meridianos linhas curvas. Ok? Sua área é proporcional da esfera terrestre, tendo a forma elíptica. Né? Vocês vão ver que ela está em formato oval aí, né? Formato elíptico. As zonas centrais apresentam grande exatidão, tanto em uma área como uma configuração, mas as extremidades apresentam grande distorção. Enfim, então também é uma projeção cartográfica que distorce um pouco a Terra, porém distorce menos do que a projeção cônica. Né? Isso fica claro aí quando a gente coloca essas duas imagens uma do lado da outra. Mais outras duas projeções, olha só, a projeção de Good, tá? Olha só, é uma projeção descontínua. Essa daqui é a mais interessante quando a gente coloca o exemplo da casca da laranja ao lado, né? Se a gente descascar a laranja de uma forma imperfeita, lá a gente vai ver que vai ficar mais ou menos dessa forma, ok? Né? É aquela projeção que respeita bastante o formato e a proporção entre os continentes, mas para isso ela não fica de uma forma contínua, né? Ela fica descontínua da forma que está aí, ok? Então, olha só aí ó, o textinho. É uma projeção descontínua, como eu disse, pois tenta eliminar várias áreas oceânicas. Né? Good coloca os meridianos centrais da projeção correspondendo aos meridianos quase centrais dos continentes para lograr maior exatidão. Então, o objetivo dele, né, do Good, é tentar deixar de uma forma mais exata possível a forma e o tamanho dos continentes. Tá? E para isso, ele precisa de deixar o mapa, né, essa projeção, de uma forma descontínua. Por fim, a projeção de Rosel, né, uma projeção equivalente, seu contorno elipsoidal faz referência à forma aproximada da Terra, que tem um ligeiro achatamento nos polos. Não, então, olha só, todo mundo fala que a Terra é redonda, né, mas a gente sabe que ela não é uma esfera perfeita. Né? Você já deve ter ouvido falar em algum desses canais que sim, a Terra é um pouco achatada nos polos, ok? Então, ela tem um formato muito parecido com esse daí. Hoje os cientistas chamam o formato da Terra não de esférico, né, mas se você quiser um nome mais preciso, como geóide. Não sei se vocês já ouviram falar, ela tem um formato de geóide. Enfim, vocês podem escolher chamar ela de redonda, de esférica, de geóide, porém não podem escolher chamar ela de plana. Isso daí eu brigo para vocês se alguém falar. Até aqui alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada no chat. Está todo mundo me escutando? Ótimo. Pois bem, aqueles 4 tipos de projeções que eu falei para vocês, é interessante a gente estudar, mas eles não são tão cobrados como esses dois aqui, ó, esses dois fulanos aqui, que são os Peters e o MacArthur. Isso daqui que cai bastante nas provas de geografia e é um dos que mais tem aí neste mundo popular da internet também, tá? Os mais comparados.
Então, veja bem, temos a projeção cilíndrica equivalente de Peters, ok? Quais são as características deles? Sua base é cilíndrica, equivalente e denomina uma distribuição dos paralelos com intervalos decrescentes desde o Equador até o Polo. Então, vou dar um zoom aqui só para a gente conseguir entender melhor. Veja bem, quando fala que ela é cilíndrica, o que quer dizer? Que é como se a gente tivesse pegado a Terra, colocado dentro de um cilindro gigante e projetado a superfície na Terra na superfície desse cilindro, tá? Todas duas são cilíndricas, ok? Então, veja bem, se eu perguntasse para vocês, gosto de interação, tá, galera? De vez em quando eu gosto que vocês conversem comigo. Veja bem, se eu perguntasse para vocês, onde que está a Groenlândia? Alguém poderia me dizer? Groenlândia? Alguém sabe onde se localiza a Groenlândia? Greenland, em inglês. Ninguém sabe, não? Ali em cima, pois é, perto do polo. Pois bem, então, olha só, já vou comparar para vocês aqui. Aqui a gente consegue ver a Groenlândia de duas formas, ok? Já vou jogar uma direto com vocês. Para diferenciar esses dois mapas, que é do Peters, antes da gente ver a característica deles, é interessante a gente diferenciar esses dois. Para diferenciar, olha a Groenlândia. A gente consegue ver que a Groenlândia, eu tinha um marcador aqui, eu não estou conseguindo abrir ele para marcar para vocês. Tinha um marcador, eu não estou entendendo porque ele não está aparecendo aqui para mim. Mas enfim, a Groenlândia é essa ilha gigante aqui, ok? Olha só, ela está muito grande em relação aqui quando a gente compara as duas, não é mesmo? Então veja bem, para diferenciar, basta olhar a Groenlândia. Aquela que a Groenlândia está muito grande, com certeza vai ser a de Mercator, porque a projeção de Mercator, ela valoriza os países que estão no norte, no extremo norte ou no extremo sul, né, fazendo com que esses países aparentam ter uma área muito maior do que elas são verdadeiramente. A Groenlândia, se a gente for jogar no Google e ver a área territorial dela, ela é 8 vezes menor do que o Brasil. E nessa projeção de Mercator aqui, parece que isso não é verdade, né? Parece que a Groenlândia é muito maior. Não só a Groenlândia, mas também a Europa. Olha só a Europa. A Europa, ela parece do tamanho do Brasil. Isso é mentira. A gente sabe que a Europa é bem menor do que o Brasil, cerca de 8 vezes também, tá? Estou falando do Brasil, que é a referência mais fácil para vocês, mas né, a Europa está quase do tamanho da América do Sul inteira e a gente sabe que ela é menor do que somente o Brasil, tá? Então, se a gente olhar primeiro as características de mercado, a gente vai ver que ela é chamada de uma projeção eurocêntrica. Por quê? Porque ela valoriza muito os países da Europa, ela deixa esses países com uma área territorial maior, ok? É uma projeção que agrada muito esse país, não só a Europa, mas também os Estados Unidos e o Canadá, né, que são nossas potências mundiais. Eles valorizam muito ela, deixando eles muito maior do que eles verdadeiramente são, ok? Em detrimento dos países do Sul, né? Olha só, os países da América do Sul, a África também, estão no tamanho muito menor do que eles são verdadeiramente, tá? Então vamos ver as características de mercado. Ó, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se concentram que se cortam em ângulos retos, né? Então os meridianos se cortam em ângulos retos. 2. Corresponde a um tipo cilindro pouco modificando as regiões polares, aparecem muito exageradas, né? Então o que quer dizer? Que as regiões polares, né, tanto no Polo Sul, tanto no Polo Norte, elas aparecem muito exageradas. Né? Mantém a forma, porém provoca distorção da área. Essa 3 aqui é a característica principal. Tudo bem? Ela mantém a forma dos países, né? Os países estão na forma correta, mas a área, a proporção da área está desigual, fazendo com que os países do norte sejam maiores do que os países que estão no sul, ok? Se a Antártida tivesse aqui embaixo, né, tivesse aqui no sul, ela também estaria sendo muito distorcida, né? Mas eles arrancaram ela por algum motivo, tá? Em detrimento dessa aqui de Peters, tá? E de Peters, ela é um pouco contrário. Ela distorce a área, tá vendo que elas estão um pouco esticadas, né? Os países estão esticados, mas ela prevalece, ok? A proporção entre as áreas territoriais dos países. A gente consegue ver a real proporção. Olha só como a África e a América do Sul são muito maiores
em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, e o principal ponto de referência que todos os professores de geografia falam é em relação à Groenlândia, tá? Que aí ela tem um tamanho proporcional ao país, ao Brasil, por exemplo. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Já vão conseguir diferenciar projeção de Mercator e de Peters, né? Sendo que a de Mercator é uma eurocêntrica e a de Peters ela é chamada, olha só, considerada uma projeção terceiro-mundista. Né? O que significa essa projeção terceiro-mundista? Significa que ela valoriza países do terceiro mundo. Né? Esse termo terceiro-mundista já é um termo que está um pouco fora de uso, né? Que já caiu, né? Que falando dos países de terceiro mundo, que são os países que estão subdesenvolvidos, né? Esse termo em desenvolvimento, subdesenvolvidos e desenvolvidos são mais atuais do que países de primeiro mundo, de segundo mundo e de terceiro mundo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Ótimo. Então aí, eu já tinha falado, mais um slide só para representar isso. A Terra é redonda, né? Mas não é uma esfera perfeita. Ela é levemente achatada nos polos e por isso ela recebe o nome de geóide, né, do cientista. Ok? Então vocês podem falar que ela é redonda, que ela é circular, qualquer coisa, mas não falam que ela é plana, porque isso daí ela não é mesmo. Né? Espero que não tenham terraplanistas por aqui. Já tive um aluno terraplanista e não foi a melhor experiência, não. Bem, aí aqui, como eu prometi para vocês, a gente vai falar sobre nossos paralelos e nossos medianos. Então, olha só. Paralelos são as linhas horizontais, linhas imaginárias, tá, galera? Não são linhas reais, você não vai esbarrar com um paralelo por aí. Tem gente que acha que vai chegar no Equador e vai uma linha passando pela Terra e não vai, ok? Então, paralelos são essas linhas horizontais criadas pelo homem, né? Sendo que a linha do Equador é a principal delas, né? Que divide a Terra em duas metades, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Esses hemisférios norte e hemisfério sul, como está dizendo aqui também, olha só, eles podem ser chamados o norte de setentrional ou boreal e o sul de meridional ou austral, tá? Temos outros principais meridianos, ou paralelos, digo eu, que são esses paralelos aqui, olha só, além do Equador, mais 4 que são interessantes gravar, que é o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Ciclo Polar Antártico e o Ciclo Polar Ártico. Gosto e prefiro que vocês, né, lembrem e decorem onde que se localiza, né, em qual grau que eles se localizam na Terra. Olha só, os trópicos de Câncer se localizam a 23 graus e 27 minutos, e os ciclos polares se localizam a 66 graus e 33 minutos, norte e sul. Beleza? Alguém sabe me dizer por que foi definido que o trópico de Câncer se localiza exatamente no grau 23 graus, 27 minutos? Vocês acham como vocês já ouviram falar de como isso foi definido? Se isso simplesmente foi um chute ou tem uma justificativa para isso? E se tem justificativa, alguém sabe por quê? Alguém tem ideia? Ah, provavelmente algum homem branco quis. Provavelmente, não vou saber dizer, foi algum homem branco que descobriu, infelizmente. Porém, 23 graus e 23 minutos também é o eixo de inclinação da Terra. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Esse eixo de inclinação da Terra faz algumas coisas acontecerem exatamente no ângulo 23 graus e 27 minutos norte e sul. Bom, então, isso não foi definido assim porque ele quis, simplesmente tem uma justificativa, tá? E a justificativa é o ângulo de inclinação da Terra, né? Com o plano, no plano que tem lá no nosso sistema solar, que a gente vai ver mais para frente também. Ok? Além dos paralelos, a gente tem os nossos meridianos, né? E ao contrário dos meridianos, eles são linhas imaginárias que são verticais, tá? Ao contrário dos paralelos que são horizontais. E a principal linha paralela, o principal meridiano que a gente tem, né, vertical, é chamado meridiano de Greenwich. Aqui, a gente pode falar que sim, foi um homem branco que definiu qual que seria esse principal e por onde que ele passaria, né? Porque como a Terra é redonda, a gente não existe alguma referência natural falando que é aqui que passa o meridiano principal. Não, o meridiano principal, né, que foi o meridiano de Greenwich, né, ele foi definido sim por algum homem branco, né, que na época onde que isso foi definido por alguma convenção,
A potência mundial que existia, tinha que ser, pois é. A potência mundial que existia era a Inglaterra, ok? Vou colocar aqui já, olha só. A potência mundial que era na época era a Inglaterra. Portanto, ela não aceitou que esse meridiano principal, na época que foi, né, na época que os países se reuniram para fazer esta convenção, eles não aceitaram que não passasse por lá, né, pela capital deles, por Londres, tá? Então isso foi definido, né, onde que foi passado, além de passar por Londres, também passa pela cidade de Greenwich, né, daí o nome, tá? E olha só, não é uma linha imaginária, mas lá, se vocês tiverem oportunidade de visitar Londres um dia, vocês podem visitar esse aí, Parque de Greenwich, que se localiza em Londres, onde que a gente tem a representação onde que esse meridiano principal passaria, tá? Então você pode colocar um pé no hemisfério norte, um pé no hemisfério norte, falei errado, ó. Um pé no ocidente e um outro pé no oriente, se você tivesse neste lugar, né? Nessa cidade, nesse parque. Da mesma forma, se você estiver. Ops, voltar aqui. Da mesma forma, se vocês estivessem no Equador, né? Talvez alguém aí, não sei, vive um pouco nos países do norte e nordeste aqui do Brasil, talvez vocês podem ter a oportunidade de pisar no hemisfério norte e hemisfério sul, né? Porque, igual eu falei para vocês, o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano, né? Ele divide a Terra em dois hemisférios também, que são o hemisfério ocidental e o oriental, sendo que o ocidental é o que a gente vive, tá? Tá aqui, ó, no desenho, tá? A gente tem o hemisfério ocidental ou oeste, ou hemisfério leste ou oriental. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Se eu perguntasse para você se essa convenção para definir onde que passa o meridiano principal, né, o meridiano como referência, fosse hoje, onde vocês acham que esse meridiano passaria? Seria em Londres? Onde que seria? Quem chuta? Estados Unidos, provavelmente, né? Não sei. Lá é a nossa potência mundial principal. Acredito eu que passaria por Washington, né? Ele passaria, esse meridiano passaria por Washington, porque se fosse pensar a potência mundial hoje, da forma que foi aquela época, os Estados Unidos, e a capital dos Estados Unidos é Washington. Beleza? Mas sei lá, né? Esse mundo tá bem doido. Talvez passaria por outro lugar também. Na época, Rio de Janeiro foi colocado como hipóteses para passar, né? Eles colocaram como votação, com certeza a gente perdeu, né? Quem ia colocar Rio de Janeiro como capital para passar o meridiano principal naquela época? Nem hoje colocaria, imagina naquela época. O Trump, com certeza o Trump ia querer, né? Obviamente. Sim, o Trópico de Capricórnio passa aqui, aí pertinho de São Paulo, né? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui nessa terra aqui, ó. Vocês vão conseguir ver uma coisa bastante interessante. Não sei se já tiveram acesso ao Google Earth. Esqueci de mostrar isso. Olha que bonita a nossa Terra, né? A gente tem aqui o Equador, Trópico de Câncer, Trópico de... tem os nossos polares, né? O ciclo polar antártico e o ciclo polar ártico, tá? Veja bem. Aí nós temos aqui Brasil, né? Olha só. Trópico de Capricórnio passa por São Paulo, né? Vocês que são de São Paulo, vocês já devem ter pisado, entre aspas, no Trópico de Capricórnio em algum momento da vida de vocês. Isso mesmo, né? Eu já viajei para São Paulo quando eu fui no aeroporto. O aeroporto passa praticamente, o Trópico de Capricórnio passa quase em cima do aeroporto de Congonhas. Não, Congonhas é BH, é de Confins, não é Congonhas mesmo. Eu troco os dois, Confins é de BH e Congonhas é de São Paulo, correto? Enfim, para vocês que não conhecem Ipatinga, olha só onde que eu estou neste exato momento, olha, Minas Gerais, ok? Ipatinga se localiza aqui, beleza? E vai voltar nisso daqui ainda, tá? Mas é assim, de uma forma muito bonita a gente consegue ver a representação dos trópicos e dos meridianos, tá? Dos paralelos do meridiano, né? Aqui a gente tem o nosso meridiano principal, que passa por Londres, que passa por Londres, tá? Aqui, olha só, ok? Passa por Londres, é o meridiano de Greenwich. Tem a placa, né, do Trópico de Capricórnio. Imagina, na placa eu nunca fui, não, mas deve ser interessante lá. Quem gosta de geografia fica bobo com umas coisas relevantes dessa. A natureza tá assim. Foda-se esse trópico, né? Não faz diferença nenhuma para mim.
Tá voltando para os slides? Todo mundo vendo? Tá conseguindo ver a compartilhação de tela? Ou saiu? Todo mundo vendo, né? Saiu? Eu tinha sentido que saiu. Deixa eu voltar aqui. Agora estão vendo novamente? Voltou? Voltou, galera? Alguém me dá um ok se voltou, fazendo favor. Pessoal? Ótimo. Só isso que eu preciso de um sim. Olha só, a gente tem aqui algumas classificações, tá? Em relação aos meridianos e esses paralelos, mais especificamente dos paralelos, né? A gente tem aqui 3 zonas climáticas, ok? Que está relacionada a esses paralelos, né? Os trópicos, né? Os trópicos de Capricórnio, o Equador e os nossos círculos polares, ok? Então, veja bem, a primeira é a baixa latitude. Essa baixa latitude se localiza entre trópicos, né? A gente também chama ela de zona tropical, que é onde se localiza boa parte do Brasil, né? A maior parte do Brasil, que são a região que está entre os trópicos, né? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, tá? Essa baixa latitude, ela tem umas características, né? Os raios solares incidem de uma forma quase perpendicular durante todo o ano, quase todo o ano, né? Fazendo com que a temperatura seja elevada. E aqui nessa região tem apenas 2 regiões bem definidas. 2 regiões, não, 2 estações bem definidas, né? Que é o verão e o inverno. A gente mora nessa região, a gente não consegue ver uma grande diferença entre o outono, a primavera e o verão e o inverno. A gente consegue ver uma época que é mais fria e uma época que é mais quente, tá? Diferentemente das zonas temperadas, tá? Essas zonas temperadas que se localizam entre os trópicos de Capricórnio, entre os trópicos e os círculos polares, né? A gente tem a zona temperada do sul e a zona temperada norte, elas são chamadas de média latitude. Essas médias latitudes, elas têm estações dos anos bem definidas, as 4 estações bem definidas. Né? O Brasil, os estados do sul, os 3 estados do sul se localizam nessa zona temperada, tá? E também todos os países da Europa, os Estados Unidos e boa parte do Canadá, tá? É nessas regiões onde as estações dos anos são bem definidas, né? Em filmes americanos, vocês conseguem ver que lá é bem claro quando é verão, quando é inverno, quando é outono, quando é primavera, certo? E, por fim, as altas latitudes que se localizam acima ou abaixo, né, dos círculos polares, ok? Que está em verdinho, é um verde, não um verde clarinho, são chamados de altas latitudes, são onde a incidência dos raios solares ocorre de maneira oblíqua, bastante oblíqua, né? As estações dos anos não são bem definidas nessas regiões também, né? Sendo perceptíveis também somente verões e invernos, tá? E tem aqui um negócio que chama albedo elevado. Nessas regiões tem um albedo elevadíssimo. Alguém sabe o que é albedo? Já ouviram falar do albedo? Por que o albedo é elevado nessas regiões? Meu Deus, não. Isso, não. O Matheus falou uma coisa interessante. A gente vai chegar a falar sobre isso, tá? Sobre o sol da meia-noite. Aqui nos próximos slides. Mas vamos só falando aqui do albedo, que isso é um negócio bem legal de estudar. Alguém sabe o que é albedo? Gente, albedo é o coeficiente de reflexão, né? O coeficiente que uma superfície tem, né? A capacidade que uma superfície tem de refletir a luz, tá? Então, olha só, superfícies que são brancas, ela tem um alto albedo. Então, a luz do Sol, além de chegar lá de maneira extremamente oblíqua, né? Ou seja, vou colocar um termo que não é certo, mas para vocês entenderem, chega lá fraca, tá? Elas, além disso, elas estão muito repelidas. Por quê? É uma região de glacial, é uma região onde tem bastante gelo. Gelo é uma superfície branca, né? Assim, branca, ok? E o branco, ele tem uma alta capacidade de reflexão. Então, a luz do Sol chega nessas regiões e é refletida para o universo novamente, tá? Para o espaço novamente, fazendo com que as temperaturas caem mais ainda, tá? Então, é isso que se chama albedo elevado. Lá é o lugar onde que a luz do Sol, né? Ela reflete com bastante intensidade por causa do gelo que se concentra nessa região, ok?
Então, veja bem, ó, bastante interessante aí, ó. Como a Terra é esférica, a distância de um paralelo ao outro é igual, né? A gente tem a diferença entre um paralelo ao outro, tanto a diferença entre um paralelo ao outro é igual. Ou de meridiano ao outro, né? Também é igual. A medida em graus se estabelecemos a medida de um grau de um meridiano ao outro, podemos traçar 180 meridianos em cada hemisfério, né? A gente sabe que a Terra é redonda, então a gente tem um total de 360 graus. Se a gente estabelecer um grau entre um meridiano e outro, a gente consegue traçar 180 meridianos do hemisfério ocidente e 180 meridianos do hemisfério oriente, totalizando 360 no total, ok? Então, se a gente tomar como partida o meridiano de Greenwich, veja bem, a gente vai ter 180 para leste e 180 para oeste, ok? Meridianos, tá? Quando a gente está falando de meridianos. E é isso. Então, aí a gente tem os conceitos de latitude e de longitude, né? São conceitos também que provavelmente você já deve ter visto, que são extremamente importantes para a geografia quando a gente está fazendo prova, contudo também importante para o dia a dia, né? Esse tipo de conceito é um conceito importante, né? Mesmo para quem não segue essa área. Então, veja bem, latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Ela varia de 0 e vai até 90 graus dos polos, tá? Então, qualquer distância do Equador, qualquer ponto da Terra, ela pode ser medida em graus em relação ao Equador, a distância em relação ao Equador, né? Sendo que quanto mais longe do Equador, maior vai ser o grau deste ponto, né? O grau latitude deste ponto. Pode ser tanto para sul, pode ser tanto para norte, beleza? E a longitude é o contrário, é a mesma coisa, porém o contrário, sendo que a linha de referência é o meridiano de Greenwich, tá? Porém, a longitude ela pode variar de 0 até 180, né? Diferentemente da latitude, que varia somente de 0 a 90, né? A longitude varia de 0 a 180, né? Sendo que pode ser 0 até 180 oeste e 0 a 180 leste. Tá? Isso aqui é importante. Ok até aqui? Aí que a gente vai ver as nossas coordenadas geográficas, né? Que é um ponto muito importante. Veja bem, como é que a gente consegue definir as coordenadas geográficas de um ponto? É só unir a latitude e a longitude, beleza? Para você falar onde que o ponto se localiza na Terra, você tem que falar o grau longitude dela e o grau latitude dela, tá? Por exemplo, nossa letra A, quem sabe? Falar, olha só, o ponto A, qual que vai ser a representação, qual que vai ser as coordenadas geográficas desse ponto? Como é que a gente fala? Tem ideia? Muito caro que tocar fotografia, mas utilizei. Ótimo. Veja bem, letra A, ó, se a gente letra A, está 60 graus latitude, né? Se ela está em 60 graus em relação ao Equador. Então, como é que a gente escreve? Olha só, aqui, ó, o ponto A, ele está a 60 graus, certo? Norte ou sul? Sul, certo? Está a 60 graus região de latitude do Equador. Tudo bem? Então, ela está a 60 graus sul, porém, não você colocar só a latitude, a gente tem que colocar a longitude. Qual que é a longitude dela? Se a gente olhar assim, a linha que ela segue, olha só, a gente vai ver que ela também vai esbarrar no 60, tá? Letra 60 graus sul e também a 60 graus leste-oeste, galera. Ela está 60 graus leste-oeste. Ela está no hemisfério, olha só. Quem está à esquerda do hemisfério de Greenwich está leste-oeste. Errou tudo, ó. Então vamos prestar atenção, veja bem, ó. A gente tem aqui, ó, norte-oeste, norte-sul, leste-oeste, né? As rodas do vento, igual eu expliquei lá no início. Beleza? Então, olha só, a gente tem o ponto A. O ponto A, vou fazer o desenho aqui que vocês vão entender melhor. Espera aí. A gente tem aqui a nossa Terra.
né? Beleza? E aqui passa o nosso meridiano, nosso meridiano de Greenwich. E eu não quero assim. Não, mas que tristeza. Vamos fazer assim. Ó, que sem graça esse negócio. Tecnologia às vezes irrita a gente. Ah, vai ficar assim. Tá? Então a gente tem o meridiano de Greenwich e também temos o nosso Equador. Olha, dividiu. Tá? Equador. Ok? Então, qualquer ponto que está aqui nessa região, né? Eles vão. Ó, aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste, aqui é oeste. Beleza? Então, qualquer ponto que está nessa região aqui, ele vai ter uma longitude o quê? Ela vai ser uma latitude que vai ser latitude que vai ser sul. Esse negócio está me irritando. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou pagar tudo e fazer tudo de novo. Vou fazer redondo para facilitar, porque eu acho que daquele jeito não estava dando, não. Então, temos aqui o Equador e aqui o meridiano de Greenwich, tá? Melhorou. Então, aqui, ó, Greenwich e aqui Equador. Ok? Então, aqui a gente tem o hemisfério norte, o hemisfério sul, né? E aqui leste e oeste. Beleza? Então, todo ponto que está aqui, da forma que é, da maneira que é a letra A, né? Que é o ponto de coordenada A, ele vai ter o quê? Olha só. A latitude dela vai ser sul, ok? E a longitude dela vai ser oeste, tá? Então, se a gente visualizar aqui no mapa, a gente vai visualizar que ela está com a latitude de 60 graus, porém não basta falar só que 60 graus, a gente tem que falar se ela é 60 graus sul ou 60 graus norte, tá? Nesse caso aqui, como ela está no hemisfério sul, vai ser 60 graus sul, beleza? E se tratando de longitude, ela também vai ser 60 graus. Porém, agora a gente tem que falar se ela está oeste ou leste. Neste caso aqui, a letra A vai ser o quê? Oeste, tá? Então, a coordenada geográfica da letra A, a gente coloca aqui, vai ser 60 graus sul e 60 graus oeste. Entendido melhor agora? Ficou claro? Vou fazer a letra B. Olha onde está a letra B. Como é que ficaria a letra B? Alguém arrisca? Estão me ouvindo, né? Como é que ficaria a letra B? Não dá para ver a B? A B está aqui. A B está ali, ó. Vamos lá fazer a letra B. Saiu aqui, deixa eu voltar. Beleza, galera, olha só, a letra B, vocês estão vendo a letra B, ela vai ser, primeiro, ela está a 0 grau, ela está acima do equador de latitude, tá? Então 0 graus, tá? 0 graus, você não precisa de colocar se ela está norte ou sul, porque 0 graus é 0 graus, não é nenhum dos dois, tá? É exatamente em cima do equador, e ela vai ser 180 graus leste, ok? 180 graus leste. Porém, os 180 graus, ele pode ser representado tanto na leste ou tanto oeste, tá? Porque o 180 graus, ele é exatamente a linha oposta à linha de Greenwich, tá? Ela está no lado contrário, no lado oposto de Greenwich, e ela se coincide tanto a leste tanto para oeste. Esse daí é um ponto interessante, porque é neste ponto que a gente não precisa nem de representar se está norte ou sul, ou nem precisa também de representar se está leste ou oeste, tá? Porque esse ponto, ele também está aqui, tá? Porque como a Terra é redonda, a gente sabe se a gente for vir varando, se a gente correr para o lado de cá, ela vai varar aqui. Esse ponto se coincide, tá? Tanto para leste, tanto para oeste, ok? Certo? Bom, agora na letra C. Alguém arrisca falar onde, qual que é a coordenação, coordenadas geográficas da letra? Quais são as coordenadas da letra C? Colocar C aqui. Alguém arrisca? Pois bem,
aqui, ó, C, ela está aqui em cima da linha de 120 graus, tá? Então, olha só, a letra C, aproximadamente, né, ela está bem aqui, mas vamos olhar de forma aproximada, ela está na latitude, quase ali na latitude dos polos, correto? Então, ela vai ter 90 graus norte, tá? Então, ó, 90 graus norte. E a longitude dela, que é agora a distância em relação ao meridiano de Greenwich, ela vai ser 120, tá? 120 graus leste. Ok? Essa que é as coordenadas geográficas aproximadas do ponto C. Tudo bem? E do ponto D? Do ponto D é fácil. Como é que fica as coordenadas geográficas do ponto D? O celular que eu estava vendo no chat descarregou. Não estou vendo o chat de vocês. Um minuto. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Pronto, estou vendo o chat de vocês de novo. Alguém já falou qual a localização geográfica do letra D? Se falou, fala de novo. Alguém já viu qual que vai ser as coordenadas geográficas do ponto D? 0 graus. 0 graus. Muito bem, né? É exatamente a interseção entre o meridiano de Greenwich e o Equador. Né? Nessa interseção é 0 graus, 0 graus. Tá? Não precisa nem te colocar novamente, como todos dois é 0, não precisa nem te colocar se é norte ou sul, leste ou oeste, porque 0 graus é 0 graus, tá? Tudo no zero. Muito bem. Por fim, para a gente finalizar, a letra E. Qual que vai ser a coordenada geográfica da letra E? Como é que vai ficar? Lembrando que a gente tem que sempre colocar a latitude primeiro. Ok? Latitude, vírgula, longitude. Qual que vai ser a latitude, então, da letra E? Alguém arrisca? 120 graus oeste. Pois bem, você fez certinho, só trocou. Como eu disse, latitude primeiro. Então, é 15 graus oeste, tá? 15 graus minto, 15 graus sul, tá? Aqui a gente está falando de latitude, é norte ou sul, 15 graus sul, vírgula, 120 graus, né, oeste. Então, quem falou ali, o Matheus, ele falou certinho, né? Porém, ele só trocou, tá? A gente tem que falar da latitude primeiro, então o norte e sul tem que vir primeiro, tá? A gente tem que falar se está no hemisfério norte ou sul primeiro, para depois a gente falar se está no oeste ou no leste, né? Então, a letra E, 15 graus sul, 120 graus oeste. Então, só para a gente mexer um pouquinho nisso, vamos voltar para o Google, né? E para vocês pensarem em qual é a localização geográfica de vocês. Isso mesmo, Lucas, norte sul primeiro, tá? Então, pessoal, eu que estou aqui em Minas, vamos ver como é que está a minha localização geográfica. A gente consegue ver isso daqui muito bem no mapa, ó. Vou colocar aqui primeiro de novo para ele me localizar. Veja bem, eu estou aqui ó, na parte de baixo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, aqui na parte de baixo, na direita. Eu vou estar localizado na latitude 19 graus, 28 minutos e 36 segundos sul e 42 graus, 32 minutos e 54 minutos oeste, tá? Que a cidade de Patinga fica aqui nessa região, né? Não tá muito bem, mas é isso. Vocês que estão em São Paulo, provavelmente a grande maioria, se a gente dá aqui para o sul, São Paulo vai estar aqui próximo ao Trópico de Câncer, né? Ele vai estar numa latitude aproximadamente de 23 graus sul, 24 graus sul, 21 graus sul, ok? E na longitude, 50 graus do oeste, 51 graus do oeste, 52 graus do oeste, ok? Então, isso aqui a gente consegue ver bastante, bem interessante aqui, olha só, no aplicativo do Google, né, o Google Earth, a gente consegue ver, olha só, todos os nossos tópicos, a gente consegue ver as geográficas, tudo bem? Ok?
Olha só que legal aqui. A gente tinha falado sobre o ponto, não era o ponto D. O ponto D era exatamente a interseção entre o Equador e o Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, né? O ponto 00. Tá aqui, ó. A gente consegue ver ele bem facilmente aqui, né? Alguma dúvida até aqui sobre localizações geográficas? Tá ok, né? Vamos ver se tem algo interessante para falar a respeito disso. Não, por enquanto é só. Rio de Janeiro, olha só, o Rio de Janeiro se localiza mais ou menos a 22 graus e 55 minutos sul e 43 graus oeste. Tá? Lembrando que oeste também, em inglês, o oeste é representado pela letra W, tá? E não pela letra O. Então, vocês podem ver em alguns mapas, né? Igual, por exemplo, aqui no Google Earth, ao invés de O, vocês vão ver W. E também o leste, ao invés de vocês verem L, vocês vão ver E. Tá? De este também, né? Pode ser falado este ou leste. Tudo bem? Certo. Vamos para cá? Acho que parou novamente a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui de novo. São Paulo está no Trópico de Câncer, a gente pode falar que não é porque o Trópico de Câncer é uma linha, né? Uma linha imaginária. Então, ele está próximo ao Trópico de Câncer, né? O estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Câncer, não, de Capricórnio. Muito bem, isso mesmo, Capricórnio, tá? Então, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, tá? São Paulo, sim, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, mas o termo certo não é falar que ele está, né? É falar que ele é cortado pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Ok, Matheus? Matheus e Giovana, na verdade, que perguntou. Tudo bem? Tanto signo bom vai colocar logo o Capricórnio. Pois é. Você preferia que a gente fosse cortado pelo Trópico de Câncer? Vocês olharem aí, vocês devem morar bem próximo do Trópico de Capricórnio. Você já deve ter cruzado ele diversas vezes na vida. Pois bem, para finalizar, que eu estou vendo que falta 8 minutinhos, a gente vai falar sobre os pontos extremos do Brasil. Né? A gente falando de coordenadas geográficas, não dá para não falar sobre os pontos extremos do Brasil. Okay? O que são esses pontos extremos do Brasil? São os pontos que estão mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste. Tá? Né? Assim, não existe mais nada acima do Monte Caburaí, que é o ponto que está ao norte, né? O ponto mais ao norte do Brasil, e não existe nada mais abaixo do que o Arroio Chuí. Ok? Eita. Abre o Instagram aqui, para aqui. Tá? Então, olha só, o Monte Caburaí e o Arroio Chuí são os pontos que estão mais ao norte e mais ao sul, respectivamente, do Brasil. Né? O Monte Caburaí se localiza no estado de Roraima e o Arroio Chuí no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, olha aí, ó. Aí ao lado, ponto extremo centro-entonal, que também pode ser falado o ponto extremo mais ao norte. Tá? Está localizado no estado de Roraima, na nascente do rio Ailã, né? No Monte Caburaí, que se localiza a 5 graus 16 minutos norte e 60 graus 12 minutos oeste. Tá? E o Arroio Chuí, que é o que está mais a meridional, ou mais ao sul, tá? E se localiza a 33 graus e 45 minutos sul e 53 graus e 23 minutos oeste. Tá? Então você já deve ter visto falar, provavelmente, a expressão do arroio ao Chuí. É do arroio, do Chuí ao Caburaí, melhor dizendo, né? Quer dizer que o país, né, que o Brasil, ele é tão extenso que ele vai de dois pontos extremos muito grandes, né? Eles estão muito distantes entre si, tá? Da mesma forma que os que estão mais ao leste, mais ao oeste, tá? O ponto do Brasil que está mais a leste é a ponta de Seis, que fica ali na Paraíba, tá? Que está a 7 graus e 9 minutos sul e 34, 47 minutos oeste. E a nascente do rio Moá, que fica lá no Acre, tá? Que é o ponto que está mais a oeste, o ponto ocidental, o ponto extremo ocidental, que se localiza a 7 graus e 32 minutos sul e 73 graus e 59 minutos oeste. Ok?
Aí aqui no final, aqui na parte de baixo do slide, tem falando que as distâncias máximas entre esses pontos, né, se a gente pegar no mapa e medir as distâncias, de norte e sul é 4.394 quilômetros e de leste a oeste é 4.319 quilômetros. Elas são quase iguais, né? Tá vendo? Elas são quase a mesma coisa, né? O Brasil tem pontos extremos norte, sul e leste, oeste em distâncias quase idênticas, né? Isso é bastante interessante. Jurava que era o Oiapoque, a cidade no Amapá. Pois é, há muito tempo atrás a gente também achava que era o Oiapoque, tá? Tanto que ele ficava aqui no Amapá, olha só, a gente estava achando que era essa pontinha aqui, porém, alguns geógrafos, alguns anos atrás, constataram que não é o Oiapoque, né? Que a expressão que a gente falava era exatamente do Chuí ao Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí. Porém, não é o Oiapoque, a gente recentemente, assim, relativamente recentemente, a gente descobriu que o ponto mais extremo é o Monte Caburaí, né? Depois de passar uma revisão que fica em Roraima e não no Amapá, ok? Por isso que mudou, mas era o Oiapoque mesmo. Né? Na época que eu estudei também era o Oiapoque, mas mudou. Agora é o Monte Caburaí, em Roraima. Tudo bem? Entendidos? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que falta 5 minutos, a gente vai ter mais uma aula hoje, que a gente vai terminar e começar a falar de movimentos de translação e de rotação da Terra, de estação do ano, de solstício, de equinócio, também é bastante interessante. Mas até aqui, não vou começar mais um slide não, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Certinho, né, galera? Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar. Consigo mandar os slides, sim, com certeza. Vou mandar todos os slides. Tenho que ver como é que eu mando. Provavelmente tem que depositar no Google Classroom, né? Sou novo por aqui, mas vou mandar sim, tá bom? Antes da nossa próxima aula eu mando. Ótimo. Então, eu acho que por hoje não, né? Por agora é só. Não sei se o Olin tá por aqui. Eu não sei nem se fala o nome dele certo. É Olin mesmo? Oi, tô aqui. Tá aí? Tá tudo certo? Tudo ótimo, arrasou. Que bom. Fico feliz. Deixa eu parar aqui. Já era.